Olá! Hoje a gente vai mergulhar, assim, fundo na vida e na obra de uma figura-chave do cristianismo lá do início, sabe? Gregório de Nissa. Ele viveu no século IV. Isso mesmo, uma figura bem importante. Temos aqui um material bem rico sobre ele, a trajetória, as ideias, o impacto que ele teve. A nossa missão aqui é, bom, tirar o mais importante disso tudo. Certo. Porque Gregório, ele não foi só um bispo, né? A formação dele, clássica, em retórica, filosofia, ele usou isso de um jeito muito brilhante para moldar a teologia cristã. Tanto que ele ganhou um apelido, né? Exato. O filósofo. Fico pensando, o que será que fez ele ganhar esse título, além, claro, de ser um homem da igreja? Olha, é uma ótima pergunta. E o material que a gente tem ajuda a entender. O fascinante no Gregório é como ele lidou com umas tensões internas bem profundas, sabe? Tensões? Como assim? Parece que havia uma luta dentro dele. De um lado, o desejo por uma vida mais quieta, contemplativa, quase de monge mesmo. Do outro, o chamado para o serviço pastoral, para a ação, né? Ah, entendi. Uma coisa meio puxada pelo pai, talvez? Que também era bispo? Provavelmente teve influência, sim. Mas essa dualidade, essa briga interna, digamos assim, não o enfraqueceu. Pelo contrário. Parece que aprofundou a compreensão dele, das complexidades da fé, da vida humana. Ele entendia os dois lados, né? E isso transparece no que ele fez e escreveu, eu imagino? Porque como bispo lá de Nissa, a vida dele não foi nada fácil, pelo que consta. Não mesmo. Enfrentou muita turbulência. Inclusive acusações sérias de má gestão financeira. Sério? E isso era verdade? Bom, as fontes indicam que não, que eram infundadas. Mas o interessante é notar como esses momentos de crise pessoal coincidiram com o trabalho teológico mais denso dele, entende? Curioso, né? Como se a pressão tivesse, sei lá, estimulado ele a pensar mais fundo. Exatamente. Foi nesse caldeirão, nesse sufoco, que ele mergulhou em debates cruciais, principalmente sobre a Santíssima Trindade e, um ponto muito importante, a natureza humana. A natureza humana. Aí entra aquela ideia que você mencionou da natureza indeterminada. Essa mesma. Uma ideia super inovadora para a época. Tá, mas natureza indeterminada. O que isso quer dizer, assim, na prática? Soa bem filosófico. E mas a ideia central é que, diferente dos outros seres, nós humanos não temos uma definição fixa, limitada. Fomos criados à imagem de Deus, né? Uhum. E isso, para Gregório, nos dá uma capacidade meio que infinita de crescer, de se mover em direção ao divino. A nossa liberdade é um reflexo direto dessa imagem de Deus. Nossa, o grande insight dele foi esse. A nossa humanidade não é um ponto final, sabe? É uma jornada aberta. E o motor dessa jornada é a liberdade, que espelha o próprio Criador. Que ideia forte. E onde ele desenvolveu isso melhor? Em que textos? Principalmente em obras como De Hominis Opificio, que é sobre a criação do homem, e De Anima et Resurrectione, sobre a alma e a ressurreição. Essa última é um diálogo bem tocante, inspirado pela morte da irmã dele, Macrina, Ah, Macrina. Outra figura intelectual importante na família, né? junto com o irmão Basílio Magno. Exatamente, uma família de pensadores. Nesses textos, Gregório faz uma coisa muito interessante. Ele harmoniza a razão filosófica grega, que ele conhecia bem, com a revelação cristã. Então ele não via conflito entre filosofia e fé. Não. Para ele, a filosofia era uma ferramenta a serviço da fé, para explorar a criação, a ressurreição, a esperança que está nessa nossa capacidade de se transformar sempre. Interessante essa dinâmica familiar e intelectual. E ele não ficou só nessa teologia mais cabeça, né? O material fala de outros escritos também. Correto? Ele escreveu sobre a vida de Moisés, sobre a própria Macrina, como eu disse, e até sobre a oração dominical, o Pai Nosso. Nesses textos, a gente vê uma sensibilidade espiritual enorme. Como assim? Ele escreve com uma consciência muito aguda da nossa fragilidade, sabe? Da nossa dependência da graça de Deus. E o estilo dele, nossa, era muito rico, cheio de metáforas, alegorias. Isso marcou muito, especialmente no mundo bizantino.
Então, para Gregório, pensar profundo e viver a fé no dia a dia eram coisas ligadas? Não tinha separação? De jeito nenhum. Essa conexão entre o intelecto e a vida prática é, assim, fundamental no pensamento dele. A verdadeira sabedoria, na visão dele, juntava conhecimento, eloquência, mas sempre, sempre a serviço da caridade e da justiça. Ah, então a teologia tinha um propósito prático? Totalmente. Não era um exercício abstrato, tipo só para intelectuais. Era uma disciplina prática mesmo, um guia para a vida dos fiéis, para a comunidade. Isso acabou criando um modelo de liderança religiosa focado na integridade, no bem comum. E esse modelo influenciou outro depois? Sim, influenciou figuras importantes, como um cara chamado Dionísio o Exíguo, por exemplo. E essa influência toda, ela ficou só lá no Oriente ou chegou aqui no Ocidente também? Chegou sim. O material indica que as ideias dele atravessaram fronteiras, especialmente a partir do Renascimento, Como assim? com traduções importantes para o latim feitas por gente como Jorge de Trebisonda. Isso permitiu que as reflexões dele, principalmente sobre liberdade humana, imagem de Deus, começassem a dialogar com pensadores ocidentais séculos depois. Nossa, que alcance! Até um tal de Francisco Batista Harriet, que as fontes mencionam? Exato, e a figura dele é tão relevante que foi parar até na iconografia russa, acredita? Em pinturas famosas como as de Andrei Rublev. Um legado em tanto. E ele construiu tudo isso apesar das dificuldades pessoais, de saúde. Ele trabalhou até o fim, né? Morreu por volta de 390. E isso, trabalhou incansavelmente. Então, se a gente fosse resumir, o que fica de mais marcante sobre Gregório de Nissa? Qual é a grande mensagem? Olha, eu acho que fica o exemplo de alguém que buscou, sem parar, articular a fé cristã de um jeito que fosse, ao mesmo tempo, intelectualmente forte e espiritualmente profundo. Um equilíbrio difícil. Muito. Mas ele mostra como é possível usar as ferramentas da razão, da cultura clássica, não para diminuir a fé, mas para expressá-la com mais beleza, com mais profundidade, sempre nessa tentativa de reconciliar o divino e o humano, o pensamento e a ação. Uma busca que continua super relevante, né? Em qualquer época. Sem dúvida nenhuma. E talvez, sabe, o trabalho dele deixe para a gente uma provocação final, assim, para a gente pensar um pouco. Opa, qual seria? Considerando essa ênfase tão forte do Gregório em juntar o rigor intelectual com a prática da caridade e da justiça, como é que a gente pode hoje direcionar as nossas próprias buscas intelectuais, profissionais, de um jeito mais intencional para o serviço concreto ao próximo? Para a construção do bem comum. Fica aí a